Muito bem, vamos iniciar o nosso propósito de fé pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece uma pessoa que teve a sua casa alagada, que teve a sua casa destruída, perdeu seus bens, perdeu entes queridos. Quem sabe você conhece também uma pessoa que sofre com vício, até porque o mesmo Deus que cura dos vícios, Ele reconstrói, Ele liberta, Ele cura, Ele faz aquilo que está escrito, que Ele veio para desfazer as obras do maligno. Então, aonde você entender que existe um mal, tanto na sua vida como na vida do seu ente querido, é só você lutar, é só você orar, é só você acreditar na palavra de Deus, assim como você acredita nas pessoas. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você já deu crédito para muitas pessoas, porque quando eu falo aqui, eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus, até porque eu não gosto muito de ficar falando de mim, eu gosto de falar do que é da palavra de Deus, até porque se eu for falar de mim, eu vou falar coisas que você não vai gostar, né? Mas quando eu falo da palavra de Deus, ainda você não gostando, mas você funciona, aqui funciona. A palavra de Deus, ela funciona. Se você lê as escrituras, assim como o bispo ele fala, se você lê as escrituras, ninguém te engana. Ninguém vai te passar para trás. Se você lê as escrituras, você pode ter certeza que ninguém vai te passar para trás. Se você lê as escrituras, lê, orar, falar, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Será que eu devo mesmo fazer isso? Tudo que nós falamos aqui, você tem que analisar na Bíblia. Por isso que eu gosto, por isso que até o bispo ele orienta sempre que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, que a pessoa ela esteja concentrada, que ela não esteja fazendo nada nesse momento, para que ela possa ali se alimentar dessa palavra e que essa palavra, uma vez entrando dentro dela, a vida dela muda, a vida dela é transformada, entendeu? Então, você que está me ouvindo agora, eu gostaria de falar algo para você. No passado, o mal, ele se levantava de diversas formas, para destruir os planos e os projetos de Deus. E aqui no livro de Neemias, ontem nós falamos que não importa a sua condição social, não importa a sua influência com respeito às pessoas, com respeito a sua figura pública, ou se você é uma pessoa influente, se você tem dinheiro, se você não tem, não importa. Deus ele está à procura de fiéis, pessoas que vão obedecer a palavra dele de fato. Então, ontem nós falamos a respeito disso, certo? Hoje nós iremos falar que o diabo ele tenta retardar os projetos de Deus. Ele tentou retardar a edificação dos muros de Jerusalém. Ele tentou de todas as formas. Ele usou pessoas poderosíssimas na época, como governadores, para zombarem do povo, para zombarem daqueles que estavam reedificando os muros de Jerusalém. Mas Deus ele foi poderoso para cumprir a palavra dele, o projeto que ele tinha colocado no coração de Neemias. E assim como Deus ele foi poderoso para fazer aquilo no passado, ele vai ser poderoso para fazer na sua vida também. Mas para isso basta você obedecer às instruções, os métodos que nós passamos aqui. Porque esses métodos que nós passamos aqui são infalíveis. Por que, Rodrigo, é infalível? Porque aconteceu comigo. Eu também já tive a vida destruída. Eu também já tive a vida dilacerada pelo inferno. E se eu falar para você hoje, que eu me sinto um homem completo, você pode até dizer que é mentira. Mas hoje eu me sinto um homem completo. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu sou um homem completo. Porque eu faço o que está no meu coração para eu fazer, que é a obra de Deus. Eu me sinto muito feliz em fazer a obra de Deus. Eu não tenho ambições assim como eu vou te dizer, de coisas materiais. Até porque quando eu tive
quando eu tive na vida errada, eu usufruí de muitas coisas assim, então eu não sei se foi porque eu usufruí de muitas coisas materiais no passado, e Deus ele fez eu desapegar de tudo isso. Então eu não sou apegado a nada. Uma coisa que Deus colocou no meu coração foi de eu fazer a obra dele. Mas quem sabe você que está me ouvindo agora, você tem plano, projetos para ter uma boa casa, um bom carro, uma família. Você não tem, nem todo mundo vai ser pregador da palavra de Deus. Imagina se todo mundo fosse pregador da palavra de Deus, né? Uns são chamados para pregar, outros para ajudar na obra como obreiros, evangelistas, pastores, outros como colaboradores, outros como ajudantes da obra, ajudando financeiramente, como empresários. Existem vários lugares ali para várias pessoas, várias funções no reino de Deus. E a minha função hoje é não ter ambição em nada material, por exemplo. É ter ambição em querer ver a sua alma fora do inferno. É querer ver você curado, restaurado. Essa é a minha maior ambição. Essa é a minha maior ambição. O que eu carrego há anos dentro de mim é isso. É em querer ver tua vida transformada. É em querer ver você prosperando, feliz. O homem de Deus, a mulher de Deus, quem tem um chamado para fazer a obra de Deus, ele tem isso dentro dele. Tudo que ele faz gira em torno da obra de Deus. Se ele trabalha muito, é porque ele quer ajudar bastante a obra de Deus. Se ele dorme pouco, é porque ele está se empenhando na obra de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus que tem chamado para fazer a obra de Deus, ela vive em prol da obra de Deus. Mas quem sabe você que está me ouvindo agora, você tem outros sonhos, você tem outros projetos, e nada te impede de você viver o que você tem em mente. Mas que isso seja para a honra e glória de Deus. Se lá na frente você tiver uma boa casa, um bom carro, uma família, para que isso seja para a glória de Deus. E uma vez você pensando dessa forma, Deus ele vai fazer infinitamente mais do que você pede e mais do que você pensa. Tá bom? Então, aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, olha o que está escrito aqui no versículo 2. Os governadores zombando dos que reconstruíam os muros de Jerusalém, dos que estavam ali se propondo a reconstruir toda aquela cidade, tudo aquilo que estava em ruínas, estavam queimados. Quem sabe você está com a vida toda destruída. Você olha para você hoje e você não vê uma saída, porque está tudo em ruína. Vida financeira, vida sentimental, saúde, tudo está destruído. Mas olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 2. Capítulo 4, versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Se-lhes a isto sacrificarão? Acabá-lo num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Um dos governadores zombando, né? Incitando o exército contra o povo, contra aqueles que estavam reconstruindo os muros. Quem sabe o inimigo tem feito isso. Ele tem desprezado, ele tem desvalorizado você diante das pessoas, porque você está em ruínas. Mas de fato, se nós pararmos para pensar, uma pessoa natural, uma pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus, ela despreza. Mas uma vez você usando os métodos que são ensinados aqui, por uma pessoa como eu, que vivi mais de 15 anos no vício, na criminalidade, vivi com a vida destruída mesmo, de fato, não dormi à noite, vivi o inferno do vício, tudo de ruim que você pode imaginar no vício eu vivi. E se você usar o método que eu usei, a tua vida muda, porque a minha mudou. Primeiro passo que você tem que fazer, ser fiel a Deus, com seus dízimos e com suas ofertas. O que você dava para os remédios, o que você dava para as pessoas, o que você dava para a droga, o que você dava para o vício,
você vai fazer um voto com Deus. Você vai falar: meu Deus, a partir de hoje, o que eu dava para o vício, o que eu dava para a droga, o que eu dava para as pessoas, tanto que eu fiz pelas pessoas e hoje eu recebo só desprezo, mentira, enganação, tudo isso eu vou dar para você. O tempo eu vou dar para você, eu vou dar para Deus. Se você fizer esse voto hoje, de ser fiel a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua vida, Deus ele entra na tua vida hoje e muda a tua história. Não importa a condição que você se encontra. O primeiro passo é esse, é ser fiel. Como eu tenho falado, não adianta ser fã de Jesus Cristo. Tem que ser fiel, tem que ser dizimista, tem que obedecer a palavra de Deus. Não adianta ser fã. Jesus ele não procura um fã-clube como os artistas, não. Ele quer fiéis, pessoas justas, pessoas que se arrependam de seus pecados, que busquem uma vida transformada de fato. O Senhor Jesus ele não está à procura de falsos adoradores, não. Por isso que muitas pessoas, são mais de não sei quantos milhões de cristãos, e você vê a maioria com a vida destruída, dilacerada, vivendo no inferno, dentro de casa, no trabalho. A pessoa não tem paz. Você conversa com ela, parece que você está conversando com uma pessoa do mundo, porque a pessoa está vazia. A pessoa não tem o que passar. A pessoa está vazia. Mas se você fizer o que eu estou falando agora, usar esse método que nós usamos, esse Zambalate que estava zombando do povo, esse Zambalate que está zombando de você, esse inimigo que está zombando, que está querendo que você se mate, que você destrua a sua história, a sua vida, ele vai cair por terra hoje, agora. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você fizer como eu estou te orientando aqui, se você usar esse método que eu estou te orientando e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu deixo de pregar a palavra de Deus. Eu deixo de pregar a palavra de Deus porque eu duvido que a tua vida não vai mudar. E vai mudar a partir de agora. Da mesma forma que você se lança para Deus, no mesmo momento que você se lança para Deus, Deus ele vai se lançar para você e vai mudar a tua história. Tá bom? Eu vou fazer uma oração agora. A oração que eu vou fazer agora, ela só vai valer se você fizer um voto de ser fiel a Deus. Se você fizer essa oração de qualquer jeito, se você falar de qualquer jeito, eu vou fazer e não fizer, e não tiver dentro de você a certeza, aquela convicção que você vai fazer, você vai continuar no vício, você vai continuar com a vida destruída, tua vida não vai mudar. Eu tenho que pregar a verdade para você. Igual ontem eu coloquei no título da oração ontem, o que o bispo falou. Se você que está me ouvindo agora, tiver medo de perder pessoas, tiver medo de falar a verdade para perder pessoas, coisas, tiver medo de fazer as coisas certas por perder coisas e pessoas, você já perdeu o principal, que é o Senhor Jesus. Ele não habita dentro de você. Ele não vai mudar a tua história. Se você não for fiel a Deus, no mínimo, que são os dízimos, no mínimo. Porque eu entendo assim, se eu amo Jesus, se eu amo Deus, e eu não colaboro com a obra dele, eu não colaboro com a pregação do Evangelho, eu não compartilho um vídeo, eu não dou um like, eu não colaboro com as Escrituras, para que essa palavra venha ser pregada para muitas pessoas, para que essas pessoas sejam transformadas. Eu não amo a Deus, eu sou mentiroso, eu falo de boca para fora, e quem fala de boca é mentiroso, é hipócrita. Então você que está me ouvindo agora, se você fizer esse voto de ser fiel a Deus no altar da Igreja Hospital da Alma, eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história hoje, agora. Mas se você falar de boca para fora, vai continuar do jeito que está ou até pior, porque não há nada tão ruim que não possa piorar. Antes de eu ter uma fratura no meu pé, onde eu quase perdi meu pé, quando eu estava empreendendo uma fuga da polícia na época,
o policial ele falou comigo assim, antes, né? Uma semana antes de eu ter uma fratura. Qualquer dia eu mostro pra vocês a fratura que eu tenho no meu pé. Eu quase perdi meu pé, uma fratura de calcânio que eu tive. Aí o policial falou assim pra mim, uma semana antes, o policial evangélico. Aí ele falou pra mim assim, na época eu tava loucaraço, muito louco, de droga, bebida, virado. Ele falou assim pra mim assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então ninguém é obrigado a nada. Deus ele dá livre-arbítrio para você. Mas você que não quer ser fiel a Deus, pode esperar, mano. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Se você acha que tá ruim agora, você vai ver. O diabo não brinca, não. Ele sabe que a palavra está chegando até você. E nesse exato momento, os anjos estão de prontidão para te entregar a tua bênção, mas também o diabo está de prontidão para te entregar a tua maldição, porque ele é o rei da maldição. É ele que traz a maldição sobre a vida das pessoas. Não é que Deus ele amaldiçoa as pessoas, não. É porque uma vez que você rouba a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, uma vez que você deixa de entregar a tua vida 100% para Deus, você está entregando para outro dono. Não existe você servir a Deus e o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Se você faz para Deus, você vai estar no reino de Deus. Mas se você não faz para Deus, você acha que muitas pessoas até têm aquela falsa impressão de paz, sensação de paz, mas ela está lá, está no reino do Satanás, está vivendo o inferno, está com o filho nos vícios, está com o marido na prostituição, está sem emprego, está doente, está viciado, está com a vida toda dilacerada e está falando que está no reino de Deus. Se tu estivesse no reino de Deus de fato, a tua vida não estaria dessa forma. Eu falo para você porque eu estive no reino do Satanás, achando que Deus estava comigo, e quando eu me propus em ser fiel a Deus, com meu dízimo, com minhas ofertas, e depois Deus foi me libertando, foi me tirando a vontade de usar drogas, de me prostituir, foi me tirando a vontade de fazer pro diabo, e eu comecei a ter prazer em fazer para Deus. O primeiro passo é você fazer o que está à sua disposição. E depois ele vai fazer o que já não está na sua disposição. Porque não tem como você lutar contra o que você não vê. Você não vê os demônios. Mas Deus ele vê os demônios. Então Deus ele é o único que pode lutar contra o inferno. É Deus. E você obedecer a palavra para que ele possa fazer isso. Tá bom? Então eu vou fazer uma oração e você que faz esse voto de ser fiel a Deus no altar da Igreja Hospital da Alma, Deus ele vai entrar na tua vida agora e vai mudar a tua história. Você que vai fazer o voto de ser fiel a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, Deus ele vai entrar na tua vida agora, nesse exato momento, e vai abrir porta de emprego, vai te curar. Deus ele vai fazer aquilo que você nem pensava que ele iria fazer, ele vai fazer. Porque você está sendo fiel. E todas as armadilhas do Satanás, todos os interprédios do diabo que estão tentando destruir a tua vida, vão cair por terra agora. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha entrar com providência na vida dessa pessoa agora. Até porque eu não estou aqui falando da minha vida, eu estou falando da tua palavra. Então, meu Pai, a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Meu Deus, eu tenho certeza que a tua palavra é poderosíssima e ela pode cortar da vida dessa pessoa toda destruição, todo vício, toda angústia, todo sofrimento. Meu Deus, assim como o Senhor cortou da minha mãe, de mim, dos meus irmãos, dos meus entes queridos, assim como o Senhor cortou toda a tristeza que eu trazia para minha casa, todo desprezo, toda destruição que eu trazia para minha casa durante o tempo que eu vivi na criminalidade, nos vícios, matando, destruindo, acabando com a vida das pessoas.
todo desprezo, toda destruição, todo inferno que eu levei para dentro da minha casa, o Senhor foi fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor trouxe paz. O Senhor trouxe paz, trouxe alegria, trouxe harmonia. Muito obrigado, Jesus. Mas eu não aceito, meu Pai, que a vida dessas pessoas que estão me ouvindo continue da mesma forma. Se ela, meu Deus, está usando o mesmo método que eu usei, que é ser fiel a Deus, no mínimo, que é o dízimo, o mínimo que a pessoa pode fazer é ser fiel no dízimo. Se ela está usando esse método e nada tem acontecido até aqui, meu Deus, estende as tuas poderosas mãos sobre a vida dela, dessa pessoa que faz o voto de ser fiel a Deus no altar da Igreja Hospital da Alma. E assim como ela faz o voto de ser fiel a Deus, o Senhor destrói agora todas as armadilhas do inferno. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sair daí agora. Espírito de infidelidade. É você que coloca na mente dela que ela não tem que ser fiel a Deus, porque o dinheiro dela está sendo jogado fora. Você coloca na mente dela que ela está dando dinheiro para o pastor, para a igreja, que o pastor está gastando o dinheiro dela com bobeira, com porcaria. É você que fica colocando esses pensamentos infernais na mente dela para destruir os projetos de Deus. Pode sair daí agora, desgraçado. Sai da mente dela aí agora. Você que zomba das ofertas, do dízimo, da colaboração que o povo tem feito para construir os templos, para construir mais igrejas. É você, desgraçado, espírito do inferno, a legião do mal que tem lutado para destruir a obra de Deus. Pode sair da mente dela agora. Sai da mente dessa pessoa agora. Sai daí agora, desgraçado. Eu não aceito que você permaneça aí agora. Porque se ela fez o voto de fato de ser fiel a Deus, você vai ter que sair daí agora. Eu te dou uma ordem. Meu Deus, queima agora 70 vezes 7. Todas as forças do inferno. Todo o mal que tem lutado para destruir a vida dessa pessoa, para impedir o crescimento da obra de Deus, pode sair daí agora. Espírito de infidelidade. É você que causa dor, sofrimento, doença, vício. É você que está no marido, no filho. É você que está traindo a destruição para essa casa. Pode sair daí agora. Em nome de Jesus, seja queimada daí agora. Todas as forças do inferno. Espírito zombador, destruidor, cortador, migrador, sai daí agora. O poder do voto te arranca aí agora. Essa oração, ela tem mais poder não pelas minhas palavras, mas pela atitude dessa pessoa. Então você sai daí agora. Da mesma forma que ela se propôs em ser fiel a Deus, Deus ele se propõe em dar uma vida nova para ela. Então você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, seja livre de todo mal. Em nome de Jesus, seja livre. Eu determino a tua vitória. O mesmo Deus que me deu vitória, o mesmo Deus que me resgatou do inferno, da morte, do vício, da prostituição, da vida de engano que eu vivia no passado, ele te traz uma vitória enorme, que você não vai ter noção do que Deus vai fazer na tua vida. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Deus é poderoso, mas poderoso é o que obedece. Deus é poderoso, mas poderoso é o que obedece. Se você obedece a palavra de Deus, assim como Deus é poderosíssimo, você também vai reinar aqui na terra. Você vai reinar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus ele vai te entregar a vitória. Tá bom? Então agora nós estaremos fazendo a oração meio-dia. Tá bom? Essa oração será realizada ao meio-dia. Todos os dias ao meio-dia. Porque o bispo está fazendo a oração da meia-noite. Aí nós vamos trocar o horário. Aí eu vou estar compartilhando a oração da meia-noite para você. E ao meio-dia nós estaremos orando. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixem de ser fiel a Deus. Não ouçam os zombadores. Não ouçam aqueles que incitam você. Depois eu gostaria que você lesse lá Neemias capítulo 4. O título está escrito assim: os inimigos tentam retardar a edificação. Hoje
Os inimigos tentaram retardar o que Deus queria fazer na sua vida, quer fazer na sua vida, mas eles foram atrapalhados por nós. Nós lutamos todos os dias e não iremos parar nunca, tá bom? Deus abençoe.